Oi, gente, boa noite. Fazia tempo que eu não fazia uma live por aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, que eu já nem lembro como é que faz isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Não é show, é slow living. Isso. Boa noite, gente. Ah, Sofia, deixa eu ver, a Sofia acho que já entrou. Então, peraí que eu vou chamá-la. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, não é sobre um assunto médico especificamente. Oi, boa Boa noite, noite, tudo tudo bom? bem? Deixa eu Quanto colocar tempo, né? um filtro aqui depois de um dia. Ótimo. Se for também depois do dia corridíssimo. Quanto tempo, Vi? É verdade. Nossa, estamos mais próximas agora, mas tô precisando ir aí te fazer uma visita. Sim, sim, acho bom. Muito bom. Então, tava deixando todo mundo entrar aqui. Gente, a gente Sim, vai falar sobre um tema que não é um tema médico especificamente, né? Mas é um tema que acaba influenciando diretamente na nossa saúde, né? Que na verdade é sim, o nosso modo de viver, né? É entender aí o quanto essa vida louca, essa correria toda impacta na nossa saúde, como a gente poderia fazer isso talvez de uma forma diferente ou ir mudando aos pouquinhos, né? sim. Então, para quem vive aí na correria que vocês não conseguem encontrar nunca, já manda a live, fala, olha, assiste. Para quem nunca tem tempo para nada ou para quem está sempre cheio de dor, né? Nada cai bem no estômago, já encaminha a live aí no aviãozinho, porque eu acho que vai Insônia, ansiedade. insônia, ansiedade, encaminha a É, live aí que vai se beneficiar. Enquanto isso, sim. peraí, né? Temos que apresentar. Doutora Sofia, se apresenta, Sofia. Bom, meu nome é Sofia. Eu sou do interior de São Paulo, conheci a Vivian em uma das formações que nós já fizemos juntas e desde então aprendo muito com ela, que já está nessa estrada dentro da medicina funcional, medicina integrativa há mais tempo que eu. Eu sou médica também e atuo nessa área também, mas o meu foco é mais relacionado à nutrologia, à alimentação vegetariana e vegana. Então, eu gosto muito de estudar. Foi a forma que eu encontrei de equilibrar o meu próprio corpo. Então, é a forma que eu procuro ensinar e contribuir com isso. Então, mas a minha área de atuação é dentro da medicina integrativa, né? Então, tudo que diz respeito a autoconhecimento, compreensão do ser humano como um todo, nós estamos aí estudando e falei outro dia pro meu namorado, falei, cara, eu acho que eu gostaria de fazer faculdade de psicologia. E ele, Sofia, pelo amor de Deus, Nem onde você vai fala. parar? Eu tenho vontade de fazer faculdade de um monte de coisa. Então, é isso, é um eterno abrir de livros, né? Não, com certeza. E então explica um pouquinho essa questão, Sofia, né, que eu vejo sempre também, te acompanho, você fala sempre sobre Sim. sobre esse desacelerar, né? Que a gente tem visto que no mundo todo tem um movimento muito para isso, né? Sim. Então, para mim, isso segue sendo uma grande lição, assim, de verdade. Eu sinto que eu entrei e mergulhei nesse movimento porque a cultura da minha família, que é uma família que sempre se envolveu muito com trabalho, é uma família de médicos, já era uma. Eu já vim, né, de uma cultura em que a hiperprodutividade foi muito cultivada e glamourizada. E tá tudo bem, assim, de fato, eu sinto que existe até uma questão antropológica nisso, né? Os nossos Sim, avós, os meus pais, eles precisavam, de fato, produzir, adquirir coisas
isso é bem explicado já pelos filósofos e antropólogos da atualidade, né? Mas eu abri algumas vezes na minha adolescência e depois um pouco mais adulta na faculdade de medicina, episódios de ansiedade e de síndrome do pânico. Eu não entendia direito o que acontecia. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso. E, para mim, na minha concepção, o modo de viver, e principalmente falando, o modo de viver das pessoas que escolheram ser médicos, advogados, empreendedores, era até assim, como uma estrela, assim, bom. Médico é assim mesmo, você vai ter que trabalhar mesmo, você vai dormir pouco, você vai acordar muito cedo, vai ter. E quanto mais você fizer Melhor. isso, melhor. Então, parabéns. Cansei, assim, de ver as pessoas. Ah, mas você tá de plantão faz quantas horas? E, Quantos e dias, né? Porque eu tenho amigos que emendam dias de plantão, né? 72 horas, enfim, é um negócio assim assustador. E de fato isso assim, ainda hoje, se você for pegar assim nas escolas mais catedráticas e tudo mais, isso é super romantizado e considerado como um ponto ali de, Mas é, você é entende? melhor quanto mais você consegue, Quanto né? mais você resiste a isso É, e aí, quando eu comecei a estudar todo esse mundo da medicina integrativa, e de entender um pouco mais sobre autoconhecimento e de desacelerar, quando eu me permiti fazer isso, assim, eu entendi quanto é que eu custava para viver sem, né? Eu entendi primeiro o que eu precisava para viver. é isso que eu ia falar. Eu acho que é primeiro a gente entender, porque para a gente calcular o custo, né, a É, gente tem que entender qual que é o nosso mínimo. Tipo assim, o que eu exato. preciso, o que eu quero, Que né? de verdade eu preciso Exatamente, mesmo. exatamente. E aí eu entendi isso. Aí eu entendi que eu estava trabalhando muito mais para ter um estilo de vida, uma qualidade de vida que não fazia mais sentido para mim. E eu comecei a planejar melhor os meus dias. Isso para mim, atualmente eu falo muito sobre planejamento nas minhas consultas, Vivian, porque eu sinto assim que as pessoas precisam entender aonde elas estão empreendendo o tempo delas. Que é o Pra. nosso maior ativo, né? Uma vez eu li uma entrevista com uma das mulheres mais ricas do mundo, e aí perguntaram para ela o que você tem que você valoriza mais. E ela falou: meu tempo, Tempo. Eu também. porque é uma coisa que não volta, né? Você não tem como fazer ele se multiplicar, Sim, você não tem como recuperar o que passou, né? Aquela exato. história, eu não dormi à noite, então eu vou dormir de dia. Não, Já aquela foi. noite já era, já foi, né? O gasto que Exato. você, os hormônios que você não produziu, O o estresse que você repouso, gerou no teu corpo. o estresse que você gerou, o repouso que deveria ter tido, né? O rearranjo ali de Sim. memórias, a fixação de conteúdo, de informações que Já. deveria ter ocorrido naquele período, já passou, né? Por mais Sim. que você durma em outro horário, ou você compense um pouco mais em outra noite, não vai recuperar aquele tempo, E eu né? sinto que o nosso modus operandi da vida moderna, ele nos convida a todo momento para entrar nessa É. engrenagem. Então, isso inclusive nas redes sociais mesmo, assim, as pessoas estão produzindo conteúdo a todo momento e vai gerando aquela sensação de, tipo, eu tô sempre atrasado. Ou eu não tô gerando conteúdo suficiente, ou eu não tô vendo conteúdo suficiente. E uma frustração imensa, né? Porque como é que você dá conta de acompanhar tudo? Tanto que eu comecei falando, eu falei, gente, fazia muito tempo que eu não aparecia por aqui, porque fazia muito tempo que eu não fazia live. Sim, e eu Porque sinto que a nossa missão enquanto, né, médicas, geradoras de saúde e de comunicadoras, de certa forma também, é de falar sobre isso de forma clara, assim, nós estamos aqui falando de ser humano para seres humanos, então
existe aquela síndrome, inclusive, fear of missing out, que é o medo de estar perdendo algo, né? Alguma coisa. E eu sinto muito isso, assim, a todo momento. Eu tô sempre querendo fazer um curso que eu ainda não fiz. E o que é, de fato, que esse movimento de desaceleração me ensina? O que eu tenho aqui e agora? Eu achei muito curioso, porque hoje eu tive uma conversa com a minha mãe no telefone e a gente nem estava falando sobre isso e ela me deu uma lição, ela me contou uma parábola que a moral da história era assim: bom, então quando você sai para cortar lenha, não vá catar folhas. E eu falei, cara, e é isso, porque a gente se perde Perde. no meio do caminho Das coisas. e vai tentando de fato ser multitask para ver se assim a gente consegue Perder muita coisa. atingir algo mais rapidamente. E aí a pergunta que eu faço a mim e a todo mundo que está aqui, a você, é pressa de fato de chegar onde? De ganhar mais Exata. dinheiro, de dormir em uma cama mais confortável. O que é que tá ali, né? É. É isso aí. E, e eu sinto que toda essa questão ela envolve, para mim, no ponto crucial que eu gostaria de ter, de fato, mais tempo, mas esse é um tempo específico, mais tempo com os meus pacientes na minha consulta, para trabalhar uma ferramenta que se chama especificação de objetivos. Isso, geralmente, psicólogo e coaching que fazem bastante, né? Aonde você quer ir? E É isso quanto aí. tempo você quer levar para chegar lá? Como você vai fazer? Não, na verdade, eu acho que ainda começa antes. Por quê? Porque às vezes você está indo porque são as expectativas dos seus pais, do seu marido, do seu cônjuge, né? Você está colocando Sim. isso nos seus filhos. Então, uma das coisas que eu pergunto muito em consulta para as pessoas, e a resposta é quase assustadora: o que você gosta de fazer? O que você faz para você? E as pessoas ficam olhando para minha cara, mas como Viajar. assim? Viajar, mas tá, mas não dá para viajar todo dia, É. né? Então, assim, no seu dia a dia, na sua rotina, o que você gosta? Sim. O que te traz alegria? O que te traz, né, bem-estar? E a maior parte das pessoas fala, não Não sei. sei. Te É. entendo demais, Vivian. Porque eu Então, passo, assim, a mesma sensação. E eu já estive nesse lugar. e aí o que entra muitas vezes aí? A comida, a bebida, né? Porque acaba gerando um tipo, o cigarro, outras compulsões, jogo, compras. Sim. Então, as pessoas, elas acabam tentando preencher, né, essa questão de satisfação pessoal, com coisas, ou, né, com comida, com bebida, geralmente é o que é mais comum, né? Ai, não, eu preciso de uma bebida para relaxar no final do dia. São as Porque é o lacunas, né? momento que ela consegue ter com ela mesma, que ela não teve o dia todo, Exatamente. né? E uma das coisas até que eu anotei, ontem eu estava fazendo uma prática de yoga, que é um momento que ao mesmo tempo, eu fico muito presente, mas é uma prática comprida que eu faço uma prática de 1h30, e de vez em quando eu sinto assim, nossa, mas eu tô aqui há muito tempo, eu deveria estar fazendo outra coisa. Pra ser muito franca e abrir aqui com vocês, porque nós estamos falando desse assunto, mas ele é a minha lição e o meu Difícil. desafio mais presente atualmente. E na hora que eu estava na prática, ontem me veio um insight, eu estava pensando sobre a live e tudo mais, e me veio um insight assim, de que você já parou para pensar que todas as vezes que a gente está apressado é porque a gente está tentando corresponder à expectativa de alguém ou da gente mesmo frente a alguma coisa que a gente criou na cabeça. Então, por exemplo,
eu combinei com alguém que eu vou jantar com essa pessoa. E aí eu começo a ficar com pressa porque eu fiz esse combinado. Bom, mas a pessoa vai achar que eu tô atrasado, ou eu vou me sentir atrasado, eu vou. Então, assim, alinhar as nossas expectativas, eu acho que isso é muito importante, sem, né, tira talvez o véu da ilusão para entender quem se é, quem se está de verdade nesse momento, né? Quem que eu estou? Porque eu posso ser algo melhor lá no futuro, enfim, posso me trabalhar para isso, mas vamos trabalhar com o hoje, né? Com a realidade. E por que que eu tô querendo agradar tanto o outro? O outro. E pensando nisso, eu me lembrei de uma situação que eu vivi que eu fiquei admirada. Com dois amigos meus, desses meus amigos, eles chegaram, eles combinaram uma situação juntos que um ia fotografar o outro e a pessoa que ia oferecer o serviço, que ia fotografar o outro, chegou meio atrasado e tinha uma série de coisas para fazer aí na hora que tava começar a tirar as fotos. E ele estava fazendo tudo aquilo que ele precisava fazer com uma calma, com uma presença, com uma. E eu ficava ansiosa de assistir aquela cena por ele, tipo assim, cara, mas você chegou um pouco atrasado, acelera. E aí, em um determinado momento, a outra pessoa virou e falou assim: Meu, mas assim, vamos, né? Assim, que horas que a gente vai começar? Ele falou: Olha, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou colocar a minha energia, eu preciso fazer com profundidade e preciso fazer direito. Então, desde lavar a louça até executar o meu mais nobre trabalho, eu preciso fazer com muita atenção. Eu tô aqui fazendo para você uma das coisas que eu faço como trabalho. Você quer de fato que eu faça com pressa? E isso para mim traz assim uma clareza do que principalmente a filosofia do slow living, que não é as pessoas que não querem fazer nada, ou as pessoas que vivem, têm a possibilidade, né, de viver uma vida mais tranquila porque não precisam trabalhar tanto. Não é sobre isso, né, Vi? O slow living, ele é uma filosofia de, principalmente, tudo o que for fazer virar um ritual de extrema presença. Então, eu tô aqui fazendo essa live, de estar ali. Momento. Eu tô aqui inteiro, né? Fazendo essa live com você hoje. E eu não tô pensando nos meus pacientes que eu vou atender amanhã e nem no paciente que eu atendi agora há pouco. Eu estou pensando nesse momento, nessa troca que a gente está tendo aqui agora. E a quantidade de ansiedade e de angústia que a gente deixa de gerar e de liberar quando a gente faz o que precisa ser feito, o que a gente gostaria de estar fazendo no momento em que estamos, né? Exatamente. E entender, eu acho que isso realmente, assim, eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito perfeccionista, sempre dei conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sempre fui muito reloginho, eu era mega pontual, aliás, sempre chegava antes. E muito programada com as minhas coisas. Se deixasse, eu tinha uma agenda para o ano inteiro. Só que depois da maternidade, a gente descobre que isso não existe, né? Porque a hora que você combinou de jantar, a criança passou mal, você está pronta para sair, ele regurgita em você toda. A criança tem piti não sei aonde. O meu filho, então, é slow living. Então, não, mamãe, mas peraí, eu tô aqui brincando de Lego. Não, deixa eu acabar. Agora não. Pra ele. Mas só mais um pouquinho. Mamãe, já vou. E eu fico enlouquecida. Então, até assim, hoje, claro, quando eu tenho algumas coisas, de manhã para ir para a escola, é um caos, né? Sim. E tem que chegar no horário, não é, né? Mas em outras coisas, tem hora que eu tento falar, não, peraí. E eu morava em Campinas, depois fui morar no Rio, morei em São Paulo e voltei para Joinville. Joinville, as pessoas já têm
há muito ainda se preserva de algumas coisas, né? Então tem muita coisa que fecha na hora do almoço, e fecha assim, da meio-dia às 2, né? As pessoas tiram férias, eu até estava comentando com uma paciente de São Paulo, ela vive, mas tudo fecha na hora do almoço, é a hora que eu tenho para fazer as coisas. Falei, olha, eu fiquei irritada por muito tempo com isso, mas eu descobri que o problema estava em mim. Eles estão certos. Eles têm que Eu almoçar. fico admirada de ver isso aqui no Sul. Tem Bato palma. tem vários lugares aqui que no final do ano eles fecham e vão pra praia. E tipo assim, tipo, o sapateiro que a minha mãe leva as coisas, ele põe uma plaquinha lá do dia 22 de dezembro ao dia, sei lá, dia 10 de janeiro, 15 de janeiro. Eu falo, mas como é que ele tira um mês de férias e eu não tiro? Exatamente. Pessoas E, autônomas, né? e isso é uma grande lição pra gente, né? É isso. Porque a nossa profissão, graças a Deus, é uma profissão super bem remunerada e tudo mais. E sim, a nossa remuneração vem das horas e do tempo que a gente empreende ali de trabalho e tudo mais. Mas assim, e o tempo que eu não tô trabalhando e o dinheiro que eu não tô ganhando, mas a vida que eu não tô vivendo? É. Outro dia eu também, junto com o Bruno, meu namorado, a gente chegou a uma conclusão assim: a gente faz muito as nossas coisas, né? Então a gente prepara o nosso almoço, a gente faz as compras, eu que lavo a roupa e tudo mais. A gente tem uma pessoa para ajudar aqui na limpeza de casa, mas a gente optou por fazer tudo isso porque por conta da pandemia também e tudo mais, e a nossa dinâmica foi sendo construída assim. E, e muitas vezes a gente vê as pessoas assim, não, mas eu preciso trabalhar mais porque eu preciso pagar os meus funcionários e eu tenho 3, 4 funcionários. Bom, tudo bem, se você não gosta, né, de cuidar das suas coisas e tudo mais, é super compreensível, mas você já experimentou cuidar da tua vida? Ser a pessoa que cuida da tua comida, cozinhar a tua comida? É. Então, isso para mim tem sido assim uma grande lição e muitas vezes eu me pego assim culpada de estar, bom, nossa, mas né, eu fiz medicina, tenho os pacientes para atender e não sei o quê, e eu tô aqui empreendendo meu tempo, lavando a roupa. Cara, essa é a minha vida, isso sou eu também. E isso faz parte do ser funcional. E se de repente eu tiver que morar sozinha em um outro país que eu precise fazer isso, eu não vou saber? Porque eu conheço Sim, muita gente que não dá conta. sim. Exatamente. E uma E o quanto coisa. isso influencia com a pandemia, muito disso. É claro que o problema, um grande problema com a pandemia foi o acúmulo de funções, né? Daí você tinha que continuar com o trabalho online, com as crianças em casa e dar conta de tudo isso. Sim. Então, eu acho que aí as pessoas se cobram muito, porque aí não está tudo limpo, não está tudo passado, não está tudo brilhando, e as crianças estão em casa e tem brinquedo por tudo, e aí, né, ainda tem que fazer a reunião, as reuniões online. E Então, eu acho que é treinar. uma coisa, tem que treinar, as pessoas, uma vez eu fui chamada para dar uma palestra para o Dia da Mulher, e aí uma coisa que eu falei muito, né? Hoje a gente é cobrada para ser, né, super-heróis, super-heroínas, né? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não existe, gente. Mulher Maravilha fica doente, muito doente, né? As Fica com a doenças unha autoimunes descascando também. as doenças autoimunes, elas têm, se a gente vai analisar aí, tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, o perfil comportamental dos pacientes com doença autoimune, que também é mais prevalente em mulher, né? Sim. A questão do perfeccionismo, da autocobrança, está muito ligado com as doenças autoimunes, né? Sim. Então, a gente tem que entender que não dá para fazer tudo perfeito o tempo todo. Eu falo ainda na palestra, né? A gente não é Mulher Maravilha. A gente pode ser mulher, somos mulheres maravilhosas, mas não Mulher Sim. Maravilha. E aí, até as E pacientes às vezes me perguntam: ai, doutora, mas eu vejo você aqui no Instagram, vejo você fazendo atividade física, vendo você com seu filho, vejo você dando aula, preparando aula, atendendo paciente. Como é que dá conta de tudo? Eu falo, mas eu não dou conta de tudo todo dia, né? Tem dia que eu consigo atender meus pacientes melhor, tem dia que eu estou mais preocupada
e aí não saio 100% quanto eu gostaria, né? Vida Tem dia que eu real. não sou uma mãe tão boa, tem dia que eu sou um pouquinho melhor, tem dia que o namorado que tá aí briga porque eu não dou atenção para ele, porque eu tô focada no curso que eu tô preparando, na aula que eu tenho Sim. que dar. Não Vida dá pra gente real. ser 100% o tempo todo. Exatamente. E você falou sobre as doenças autoimunes. Uma das maiores causas de morte no mundo são, né, as doenças cardiovasculares. E pensar o quanto das doenças, dos episódios, né, agudizados aí de doenças cardiovasculares que não poderiam ter sido evitados por conta de uma vida maluca, uma vida incessante, cheia de estresse. Lembrar que o nosso metabolismo, ele também tem resiliência metabólica, né? Então, a quantidade que você estira teu metabolismo, o que você faz com o teu corpo. Eu acho que a Vivian, ainda mais que eu, tenho pacientes que fazem, assim, alergia no corpo inteiro e a gente investiga, vira o paciente do avesso, não tem nada. Pessoas, assim, que... Não que... só, hoje eu estava conversando com uma paciente com um diagnóstico, né, de síndrome do colo irritável, que não é, é um diagnóstico de exclusão, né? É, é quando a gente não sabe o que tem no intestino, sabe que o intestino está irritado, mas não sabe por quê, né? E ela me falando, eu não consigo entender, porque ela era uma paciente de primeira vez hoje. Tem dia que eu como determinada coisa e não tem nada. E tem dia que eu como a mesma coisa, preparada do mesmo jeito. Ela falou, porque eu não como fora, até porque eu já sei que eu passo mal. E aí eu passo super mal, tenho cólica, tenho diarreia. Aí eu falo, tá, mas como é que estava o seu estado emocional nesse dia? Né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo ele não evoluiu na rapidez que o mundo evoluiu, né? O nosso É, corpo está quase lá nas cavernas. sim, E o corpo entende o estresse como se fosse um leão, como se é, fosse uma ameaça. Né? E é. aí, quando a gente está sob ameaça, a gente não consegue ter um processo digestivo ocorrendo de forma correta. Mesmo que você esteja comendo legumes, verduras, uma boa Sim. proteína, né? Assim, uma das coisas que eu mais, de fato, tento aplicar na minha vida e procuro dizer muito, assim, para as pessoas, e eu acho que você faz isso também, porque eu fiz o teu curso faz muito pouco tempo, e na hora que eu vi você falando disso, eu falei, nossa, que legal. Eu nunca tinha ouvido outra pessoa falando, falei, ah, que legal que a gente compartilha disso, que é de trazer. Eu falo como prescrição médica para os meus pacientes, 60 minutos, e eles brigam, né? Eles falam, não, 60 minutos é muito tempo. Mas pelo menos 30 minutos por dia de uma pausa que traga alguma funcionalidade, alguma coisa que dê prazer. E aí muitos deles não sabem o que eles vão fazer, né? Então eu falo assim, bom, então você vai descobrir se você quer praticar algum instrumento, se você quer desenhar, se você quer pular corda, se você quer fazer uma caminhada e encontrar a tua vizinha, que é tua amiga, enfim. Descobre alguma coisa de você se sentir bem, de você dar prazer pro teu corpo e faz isso por 30 minutos. E é muito lindo de ver como é que o prazer ele está escondido em pequenos rituais do dia a dia. Então, Com certeza. de pessoas que acabam contando assim: eu acabei percebendo que o preparo do café da manhã para minha família, de preparar uma mesa bonita, de acordar meia hora mais cedo, mas para fazer isso é um ritual que me faz muito bem, ou de fazer o ritual do sono, então de preparar um chazinho e ir realmente convidando o meu corpo a ficar num momento de. Igual, eu tive uma paciente que falou assim: agora eu me faço dormir igual eu fazia meus filhos dormirem. Exatamente. Eu achei Isso que maravilhosa. Ela falou: nossa, eu fico ansiosa para fazer isso por mim. E eu falo que é sobre isso também, o fomentário alimentar da saúde. É a gente se dar colo, é a gente se doular. O que eu estou precisando fazer por mim hoje? exatamente. Porque, sim, é muito legal quando a gente se desenvolve, vira uma mulher Claro. maravilhosa e vai à luta e conquista as coisas, e faz curso e dá aula, e é mãe, e cata roupa na lavanderia. Isso é muito legal. Mas como que a gente pega essa mulher maravilha, maravilhosa e dá colo para ela?
Exatamente. E isso, para mim, é toda essa questão, né, do desapressar. Esse é o pulo do gato, assim. Ele é esse colo, é esse lugar de aconchego e de desacelero, e tá tudo bem. Você E de não. segurança com isso, né? Eu acho que é uma das grandes questões aí da ansiedade que a gente vem vivendo. É uma das grandes causas de ansiedade é a insegurança, Sim. né? É o medo. E aí você sabe que tá tudo bem, como você falou, tá certo, tá tranquilo, Ninguém vai né? morrer. Exato, não deu certo hoje, beleza, a gente tenta amanhã, vamos Sim. ver, né? Sim, e eu vejo por mim, assim, às vezes tem horas que eu terminei de atender e aí eu quero assistir alguma outra coisa, quero terminar de ver uma aula e tal, e na hora que eu olho no relógio são, sei lá, 8h30 da noite. E aí eu gostaria de ficar muito mais tempo. Eu falo, não, você já fez o seu melhor hoje. Você já fez, já ficou aqui até agora. Então agora vai viver as outras facetas da sua Sofia. Vai, né, fazer uma janta boa para você. Fica um pouco com o seu namorado. Lembrar que nós somos seres múltiplos, né? Nós não somos só profissionais. Isso Exatamente. é. E dentro da minha humilde trajetória, buscando isso e buscando integrar isso na minha vida, eu morava em São Paulo até 2 meses atrás. E eu entendi que a cidade de São Paulo e o modus operandi de São Paulo, que é hiperfuncional, né, me ativava muito esse lugar de hiperprodução, de hiperprodutividade. Então, a mim, aquilo me fazia muito mal, porque a cidade, de fato, ela não dorme. Não, ela não Agora, para. agora E na, ela meio que te cobra isso, né? agora na pandemia, ela deu uma Acalmou um pouco. murchada. Mas mesmo assim, tem comida australiana a hora que você quiser, tem tudo que você quiser, no momento em que você quiser. Então, de fato, assim, você só não tá virando um profissional de sucesso porque você não quer. Se você não quiser. E eu acho isso muito perigoso, sabe? Eu sinto É, que tem uma linha muito tênue. Então, eu entendi que os meus gatilhos, eles eram muito reforçados em um ambiente daquele. E eu sinto que a gente precisa também saber identificar com certeza. esse tipo de. Bom, então, como é, né? De volta àquilo que a gente começou a falar. Como é que eu quero viver? Por que que eu estou inserida nesse ambiente? O que está me trazendo para esse lugar? É. E, e mudar de lugar também, sem mudar a mente. Que eu cheguei aqui Não, em Floripa, aí é fuga, né? eu, eu Aí é cheguei aqui em fuga. Florianópolis, na minha primeira semana eu tava, tipo, maluca, querendo fazer tudo Paulistana total. total. E aí, assim, conversei com alguns amigos, familiares, que falaram, ó, a cidade vai demorar um pouco para sair de dentro de você, mas você tá em um lugar que respira isso. Então aproveita, vai na janela e pisa na grama, de vez em quando vai ali, eu tô morando bem perto da praia. E entender muito sobre aquilo que a gente começou a falar, né? Assim, o que eu tô buscando de quais são os pratinhos que eu estou querendo equilibrar nesse É, momento? exatamente. Então, Isso é por um. eu sinto que é muito, muito sobre isso, assim. Mas eu já falei demais, quero te ouvir. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa reflexão é que a gente tem que, de tempos em tempos, fazer, né? Hoje, por exemplo, quando eu olhei a minha agenda dos próximos dias, eu falei, meu Deus do céu, vou puxar a orelha de quem? Porque as meninas
Porque, óbvio, eu fico muito feliz, né? Porque, claro, eu tenho uma procura muito grande dos pacientes. Por mim, eu falava, por mim, eu atendia 24 horas, porque eu amo o que eu faço. Eu atendo com o maior prazer. Meu coração fica apertado quando, às vezes, as meninas dizem, doutora, tinha que atender a pessoa X, porque ela tá precisando, não sei o quê. A gente tenta ao máximo, mas aí eu vi que as meninas tinham feito vários dias colocado os pacientes depois das 18h30. E aí eu já tinha conversado com elas que, né, que eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho outras coisas. Eu tenho mentoria para dar, eu tenho filho para fazer, eu faço, né, faço questão, né, de fazer tarefa com ele, de dar sempre que eu posso dar a janta, porque eu passo muito pouco tempo com ele durante o dia, né? Então é um horário nosso de pôr ele para dormir, então a gente tem toda uma rotina do sono. Então, e aí eu falei, olha, tem que. Não dá. Não tenho como abraçar o mundo, né? A gente, é duro entender isso, né? É duro porque é o que você falou, até principalmente por causa do financeiro. Eu sou autônoma, você é autônoma, né? Eu não tenho salário fixo. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais paciente eu atender, mais dinheiro eu vou ganhar, né? Então, cada paciente, e eu atendo pouco paciente por dia, porque as minhas consultas são muito longas. Tem dia que eu atendo 4 pacientes, trabalho o dia todo e atendo 4 pacientes. Né? A minha média, na verdade, é essa, porque cada paciente é 1h30, quase 2 horas. Então, deixar de atender um paciente, às vezes é 20% do meu dia. Nossa. É muita coisa, né? Se a gente vai colocar na ponta do lápis. Então, mas é entender que realmente eu estou abrindo mão daqui, é o que eu falo muito para os pacientes, é tudo questão de escolha. Né? Sim, e de A gente vai você. escolher a comida, a gente vai escolher a atividade física, a gente vai escolher não fazer nada disso. São escolhas. E não de tem você jeito. viver em coerência justamente com isso que você está falando para eles, né? Eu acho isso assim um ponto fundamental da prática que nós escolhemos praticar dentro da medicina, porque não adianta eu querer que o meu paciente preconize a saúde dele e tenha hábitos saudáveis, se eu que estou atendendo ele não tenho. Exatamente. No ano passado eu não estava conseguindo fazer atividade física da forma que eu gostaria, um monte de coisa. Aí nas férias eu falei, não, vou reorganizar porque não dá. E aí sim, porque eu falava para o meu paciente, olha, precisa fazer musculação ou alguma atividade física de força. E a gente sabe que isso é um remédio, né? Faz parte da terapêutica. Não tem como. A alimentação não substitui a atividade física. E a atividade física não substitui a alimentação. E nenhuma das duas substitui o sono. E nenhum dos 3 vai substituir um remédio mesmo quando precisar. E o remédio também não vai substituir nenhum dos 3. Remédio não substitui atividade física, remédio não substitui alimentação e remédio não substitui sono. Né? Total. E aí eu também não estava conseguindo fazer isso. Eu falei, não, peraí. E hoje eu tenho, depois eu até posto para vocês, tá na minha agenda, o meu horário de academia, o meu horário de fazer aula de tênis. Eu só tive que tirar o balé porque deu incompatibilidade de horário lá com a minha professora. E eu falei, não, tá na agenda. Da mesma forma que eu falo com os pacientes. É um compromisso seu, é como se fosse uma reunião de trabalho. Sim. Nossa, isso eu acho, assim, maravilhoso de você ter falado, porque eu demorei bastante tempo para entender isso. Eu fui entender isso só quando eu fui começar a estudar e mergulhar, né, no mundo da saúde integral. E eu ainda hoje pego pessoas extremamente esclarecidas e quando começo a falar sobre exercício físico, né, sobre terapia e tudo mais, e escuto a palavra, não tenho tempo. E aí, eu geralmente sou super convalescente com uma classe de pessoas, que são as mães, que era aquilo que você falou. As mães, de fato, não têm tempo. Porque é essa coisa, eu não sou mãe ainda, então eu não sei o que é vivenciar tudo isso. Agora, o restante são escolhas que estão por trás daquilo. Exatamente. Então, assim, eu sei porque eu pego muito no pé da minha mãe
com relação a isso, assim, eu pego muito no pé dela lá, ai, mas eu tenho, minha mãe é médica também, ai, mas eu tenho muito paciente no consultório e tudo mais, aí eu chego tarde, e aí, bom, mas assim, então trabalha um pouco menos, então diminui o padrão, né, o estilo de vida, ou então É, trabalha um sábado por mês, enfim, tempo é uma coisa que todos temos na mesma medida. exatamente. E Essa questão das mães, e aí eu vou falar, né, realmente, eu concordo, porque não é fácil. Né? Hoje eu estava conversando com uma outra paciente de primeira vez e ela acabou de se separar. Ela tem que bater cartão, ela é sozinha, ela, né, não tem quem ajude com a filha dela pequenininha. Ela falou, Vivian, eu tenho que estar 7h30 no trabalho, eu espero a babá chegar para eu sair e, tipo assim, é tipo corrida de passar o bastão. Aí a nossa, babá espera ela chegar para sair, e o né? coração dela, né, na hora É, assim de, é, é é. super. Então, assim, tem momentos da vida que realmente não dá, né? Eu Uhum. passei, quando o Felipe era menor, um bom tempo também sem conseguir. Ano passado, na pandemia, eu conseguia que meu personal viesse em casa. Ele chegava 15 para 6 da manhã. E aí eu conseguia fazer atividade física antes de começar a aula online. Uhum. Mas aí, quando começou a sacrificar muito meu sono, eu tive que pesar, Sim, né? essencialismo, né? Exatamente, né? Porque a minha recuperação, naquele momento, estava valendo mais do que a minha atividade física. Sim. Né? Então, isso é muito importante da gente entender que em determinados momentos a gente realmente vai ter que escolher. É, Dependendo do momento da profissão que tá, ou do estudo, ou enfim. é. Mas o que a gente pode fazer? De repente, caminhar um pouquinho mais, descer, né? Se pega transporte público, ou estaciona o carro um pouquinho mais longe, caminha um pouquinho mais, fica mais tempo de pé Sim. do que sentado no trabalho, levanta um pouquinho, Uhum. né? Eu tenho várias pacientes que são professoras. E na pandemia, assim, foi terrível, porque elas davam aula em pé, elas Nossa, andavam, elas não faziam ideia o quanto elas caminhavam na sala de aula. E aí imagina. elas começaram a ganhar peso, a ter dor no corpo, por conta de estar sentada na frente do computador 8, 10 horas por dia, Sim, né? E exato. aí, para muitos, eu falei: olha só, pega aquelas mesinhas, põe para cima e dá aula de pé, como se você Sim, tivesse lá na escola, na faculdade. E elas começaram a melhorar por conta disso, né? sim, Porque o corpo estava habituado com mais movimento. Não precisa sim. necessariamente ser uma academia, necessariamente ser, né, uma atividade física específica. Essa minha paciente que tem a filhinha pequena, ela falou, Vivian, a minha filha descobriu um aplicativo, um negócio de dança no YouTube, e a gente faz toda noite. E tá me fazendo, meu Então, intestino tá funcionando melhor depois que eu comecei a fazer a dança com ela. exato. E você sabe que eu tenho alguns amigos e pacientes também que já me falaram isso. Eu vi que uma pessoa colocou, verdade, ser mãe e pai é difícil, casa, escola, trabalho, por aí vai. Eu tenho algumas pessoas que eu já conversei sobre isso, que falam, os meus filhos, eles acordam por volta das 7, 7h30 da manhã. Eu preferi, então, começar a acordar às 6h30 da manhã para ter um tempo para mim, para fazer as coisas para mim. Então, de repente, para fazer um exercício, ou para ler um livro, para escrever algumas coisas, Uhum. para tomar um café ali, sem, né? Tipo... Com calma. Então, isso só, eu acho que a gente é muito legal, assim, de bater nessa tecla, de planejar o tempo e também de explorar agora a quantidade de ferramentas, né, de administração do tempo que as pessoas ensinam. Isso é bem ensinado em coaching também, tem alguns psicólogos que trabalham com isso, mas eu até gosto de falar isso bastante em consulta, porque primeiro, sentar no domingo e enxergar a semana, para mim, foi assim uma das melhores lições que eu pude aprender para não viver com tanta ansiedade a minha semana. A ficar adivinhando e encaixando coisas que eu ia tendo que Fazer. colocar no meu dia a dia. Segundo, que ter a possibilidade de ver se, de ter
a semana, a minha vida ali representada, né, naqueles próximos dias, para eu entender como é que eu gostaria de viver. Então eu tô precisando, eu tô em um mês que eu tô um pouco mais apertada, então eu posso abrir, apertada financeiramente, então eu posso abrir um ou outro horário para atender um pouco mais. Ah, eu tô querendo melhorar um pouco, então, minhas atividades físicas. Aonde que eu tô com tempo para fazer isso? Enxerga! Igual é, o pessoal que empreende, né, que administra a empresa, como que você faz? Abre, tem que, né? Sai da ilha para ver a ilha. Para ver o todo. É isso. E uma coisa que eu acho legal, inclusive, é planejar o final de semana. Que muita gente não pensa nisso, né? E aí, às vezes você fica o sábado inteiro pensando, tá, mas o que eu vou fazer? Aí passou o sábado todo e você não fez nada. Aí você fala, meu Deus, mas eu não fiz nada. Sim, maravilhoso, nossa. E outra coisa, muita gente fala, eu vou dormir tarde porque é o tempo que eu tenho para fazer as minhas coisas. E aí é o que eu tenho orientado muitos pacientes, por conta do nosso ciclo circadiano, né? Nós somos seres diurnos, né? A gente funciona com a luz e não funciona. E a luz, a falta da luz foi feita para realmente a gente dormir. Uhum. Troca esse horário. Eu tenho um paciente que agora assiste Netflix. Ela colocou o horário das 6 às 7 da manhã, ela assiste Netflix. Eu quero assistir série. Então eu vou acordar para assistir. Ela, em vez dela passar. Antes ela ficava acordada até 3 da manhã assistindo série. E aí o resto do dia era péssimo. Tinha enxaqueca, dor no corpo. Não, então, agora ela vai dormir 10h30, acorda 5h30 e vai fazer o café, e das 6 às 7 ela assiste série. Nossa, maravilhoso. Assim, genial. Então, e ela inverteu o horário. Então, com isso, tem bem mais disposição, melhora de memória, melhora de um monte de coisa. Sim, então, eu tenho falado e insistido bastante com os pacientes. Eu falei, vai trocando, né? Vai invertendo o horário um pouquinho. E isso dá muita diferença na disposição, na imunidade. O sono é fundamental para a gente ter imunidade, né? E eu acho assim, e são coisas, às vezes são pequenos ajustes. E tem uma coisa assim que eu vivencio e eu já mesmo passei por isso, que, por exemplo, às vezes a gente começa a bolar alguma estratégia ou até fazer algum curso, alguma coisa para atingir um objetivo. E aí espera estar no cenário perfeito, né? Então, não, eu só vou fazer aquele curso quando eu tiver tempo para estudar, enfim, ou eu vou só começar a fazer alguma atividade, sei lá, uma aula de violão ou uma aula de balé quando eu tiver um pouco mais de tempo, porque agora eu estou muito abarrotado. A possibilidade de a gente se planejar e entender o nosso tempo, primeiro, é de ver a quantidade de coisas que talvez a gente gostaria de estar fazendo e que não está por essa má administração, e de colocar os intervalos, assim. Então, eu faço isso. Eu estudo, tem dia que 30 minutos por dia, para eu não ficar com a sensação de não ter estudado. Eu gostaria de ter passado mais tempo estudando, mas, bom, já que eu não tenho 2h30 para estudar no dia de hoje, eu vou estudar 30 minutos, eu vou estudar 15. Então, de não tentar tirar realmente essa questão da perfeição e da Mulher Maravilha. O que eu posso fazer de melhor no meu dia de hoje? É isso. Uma amiga, há muito tempo atrás, ela estava abrindo uma empresa, hoje, graças a Deus, está super bem sucedida, ela até mora em Floripa. E ela tinha que viajar muito de carro. E ela ia escutando rádio, ela adorava, sempre gostou de música. E ela falou, olha o tempo. E aí ela começou a escutar cursos de empreendedorismo, cursos de pessoas que ela... E aí ela começou a usar o tempo no carro, por exemplo, para estudar. Sim. Nossa. E isso é maravilhoso. Eu estou fazendo a live, eu estou fazendo a pós da Denise de Carvalho, de gastrofuncional, que é incrível. Incrível. Metade da pós eu fiz no caminho de Joinville e Balneário. Correndo em Balneário. E o meu
o meu namorado mora lá, né? Então eu vou Sim, todo final, toda sexta, geralmente, eu vou. sim. E tem dia que, sexta-feira, tem dia que eu já demorei quase 4 horas para chegar em Balneário. Porque estava muito interessante. Ah, não, por causa do Não, trânsito. não, até por causa do trânsito. E Sim. aí, tipo assim, é uma forma de eu não me estressar muito Sim. e eu vou absorvendo conteúdo, vou ouvindo, volto quando eu preciso, às vezes eu assisto, Sim. ouço a aula mais de uma vez. Então não Sim. precisa necessariamente ser uma aula, né? Sim. Mas às vezes uma música que você gosta, um audiobook, né? Então, Trazer significado, né, para os momentos. exatamente. Eu acho que isso é o principal, assim, em se tratando de presença e de desacelerar, é sim, assim, otimizar o nosso tempo, mas com significado, com atenção, estando ali, porque estando fazendo o que de fato nos propusemos a fazer, fazemos melhor. Então, você imagina se você Com não certeza. der atenção para o teu filho no momento em que você tem a atenção para dar, porque você está preocupada com os pacientes que você tem que atender, e aí na hora que você for Amanhã. atender os pacientes, você vai estar preocupada com o teu filho que você não deu atenção. É isso mesmo. Aí, Então, eu sinto aí que só tomando medicação, né? e aí, você sabe assim, uma coisa só para fechar, eu um tempo atrás eu comecei a ler sobre slow living e tudo mais, e o termo slow living, ele veio por conta do slow food. E é interessante de ver que o slow food, por que denominaram, né, esse nome de slow food. Então, primeiramente, denominaram fast food, e aí Isso, comprar ponto. foram para algumas regiões, tipo Itália, e outras regiões em que as pessoas são super adeptas à cozinha e tudo mais, e quiseram instalar algumas franquias, né, de fast food, e eles não entendiam, eles falavam assim, gente, mas assim, eu não quero comer devagar, eu quero. Todo mundo senta na mesa para fazer a massa, isso faz parte do ritual, não é para Do gente. processo. É. Então, eu sinto que, pelo menos a mim, o meu ser, ele fica mais tranquilo, ele fica se sentindo em um lugar mais seguro, vivendo de uma forma que, sim, eu tô fazendo todas as coisas que eu preciso fazer, eu tô estudando, eu tô empreendendo, eu tô atendendo, eu tô correndo atrás, só que com Consciência. consciência, com estando aqui fazendo isso no aqui e no agora. Eu ainda estou trabalhando isso. Eu estou colocando como meta. Não, mas eu Eu sei também. que eu Isso é preciso, diário. eu preciso desacelerar, porque realmente tem hora que tá muito assim, né? Mas realmente e é um exercício difícil, né? É uma coisa, né? Às vezes a gente tá, eu já contei isso umas vezes aqui, ano passado, não, ano retrasado, né? Que eu tirei uma semana de férias. E aí a gente foi para um resort, não tinha nada para fazer, mas nada. E aí eu cheguei lá no primeiro dia, eu falei, tá, E agora? eu vou ficar 7 dias aqui fazendo nada. Não, Não sei fazer isso. eu tenho um monte de coisa para fazer, não levei meu computador. Eu falei, meu Deus, eu tenho aula para preparar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu juro por Deus que eu fui ver passagem para antecipar. Olha, Aí eu percebi o meu grau de loucura. E aí eu falei, chega, não. sim, Isso que eu passei o primeiro dia quase inteirinho no celular, mas ela não queria me matar. sim, Eu falei, não, chega. Eu só fui conseguir entrar no ritmo lá pelo quinto dia. E sim, aí eu já não queria voltar. Eu falei, não, peraí, queria mais uma semana, porque sim, agora que eu tô entrando de férias. sim. E a Cissa, eu vi que agora a Cissa é meu braço direito. Ela perguntou, me ensina a fazer nada, porque eu não sei, enfim, não preciso. Eu sinto que o fazer nada, e isso eu gostaria de frisar, isso é uma baita de uma lição para mim também, tá?
É um silenciar da mente, né? E a meditação, ela entra muito nesse lugar, que é o vazio. Para mim é um mega desafio. Até porque na hora que a gente está lá meditando de fato, né, a mente fica, bom, então você tem um monte de coisa para fazer, você tem 5 pacientes para atender hoje, você tem conta para pagar, você tem. E de ir prestando atenção nesses pensamentos como se eles fossem, né, um rio ali passando na tua frente. Uma amiga minha usa uma expressão muito boa, ela fala, bom, vai passar um monte de vagão desse trem na tua mente, só não entre em nenhum vagão. Deixa o vagão passar. Vai passando e vai assistindo. Deixa a tua mente gritar e barulhar. E de apreciar a própria companhia. Então, o fazer nada, né? Tipo, bom, então eu tô aqui comigo. O que que eu posso fazer? E de se aprofundar nessa relação consigo mesmo. É, De se habitar mesmo. e isso tá cada vez mais difícil, né? Porque a gente está se afastando cada vez mais de si. É, é complicado. Eu sinto Por que isso a que pandemia ela trouxe um convite para isso. trouxe. E aí eu acho que também muita gente adoeceu. Porque muita gente começou a perceber que não sabia onde estava, com quem estava, porque estava, né? Inclusive nos relacionamentos, né? A gente teve casais que se aproximaram demais e casais se separando muito, porque a hora que um olhou para a cara do outro falou: mas peraí, Quem quem é é você? você? Você está onde? O que você quer da vida mesmo? Por que Oncotopro, que você está oncovô. aqui? É. Então, isso realmente acho que fez as pessoas pararem bastante para refletir. Né? Isso E é sobre autoconhecimento, né? E para mim, de fato, não existe nada mais precioso do que mergulhar em si mesmo. E nós somos inúmeros personagens de nós mesmos no decorrer da nossa vida. Então, quem é que. Qual deles, quantos deles estão presentes aqui e agora? Tem um amigo muito querido que é um médico psiquiatra também, bem da nossa linha, assim, diferentão, gosta de estudar mente, corpo, espírito, e, e ele tem uma expressão, o nome dele é Dr. Wilson Gonzaga, ele tem uma expressão muito boa, que é quem está presente presentificação. Presentificação. E quando ele fala isso, eu acho assim. com certeza, boa frase. É muito sobre isso, sabe? É muito sobre entender que parte não, toda a nossa sanidade mental vem de sabermos onde estamos agora. Com E certeza. como é que a gente descobre e entende, né, para onde estamos indo? Autoconhecimento, mergulho interno, entender tudo que está acontecendo e tudo que está se passando E aqui eu acho dentro. que escrever ajuda muito, né, Sofia? Colocar isso no papel, tentar realmente visualizar, né? É isso. É, a Eu, Ana Flávia colocou aqui que ela esvaziar a mente, né? Como ela precisa, que a mente fica muito barulhenta, principalmente quando deita, porque é o momento que geralmente que a gente tem para se ouvir. Mas isso geralmente causa insônia, né? Então, o que eu muito falo para os pacientes? Olha, pega um caderninho e faz um HD externo, sim, né? Antes de começar o seu ritual para dormir, coloca ali tudo que você precisa fazer né, nos próximos dias que seja, já deixa, tira daqui e põe aqui, sim. né? Para você, quando você for deitar, você conseguir realmente dormir, né? E muitas E vezes, quando a gente está angustiado também, tá com muita coisa na cabeça, sim, anota, organiza os pensamentos através da escrita. Eu acho é, que tanto a escrita quanto a fala, né, a catarse mesmo, assim, por isso que eu acho que terapia é um negócio que salva fantástico. vidas de verdade, porque só de você
tirar, já muitas vezes aquilo já Até porque para tirar, você de alguma forma tem que racionalizar aquilo, né? Você tem que colocar em palavras. Então, isso, às vezes, você só de colocar em palavras, você já consegue enxergar de uma outra forma. sim, organizar, né, a mente e de ver, bom, nossa, mas nem era tanta coisa assim, era só eu que estava criando um jacaré e uma lagartixa. E uma coisa importante, e muito poucas pessoas sabem disso, é que quando a gente pensa em alguma coisa, para o nosso cérebro é como se a gente estivesse vivendo aquilo. Né? Então, os hormônios que ele produz, as respostas que a gente tem, são muito parecidas com a experiência real. Então, se a pessoa fica revivendo aquilo o tempo todo, ela está produzindo cortisol em excesso, insulina em excesso, adrenalina em excesso, e ela está gerando um desgaste para o corpo muito grande. Tem uma. E gerando um processo inflamatório. Então, tem uma professora de filosofia que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar dela, a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. E ela fala assim, a nossa mente, ela é muito eficaz nas fantasias que ela cria. Então, se você começar a pensar em alguma coisa ruim que te aconteceu no passado com relação a uma pessoa, ou enfim, em coisas, em características de alguém que você não gosta muito, você pode ter certeza que daqui a pouco você vai estar com raiva ou vai estar puto com essa pessoa. Fica tranquilo. E é justamente sobre isso, né? Então, assim, de quem é que tá domando a tua mente? São as suas sensações e as suas emoções ou é a tua consciência? Então, eu sinto que é basicamente sobre isso e é sobre a gente estar atento, né? Orai e vigiai, na minha concepção, porque não tem um lugar assim que um dia que você chega e fala assim, então cheguei. Hoje é o dia que eu consegui, agora eu vivo presente em todos os momentos, eu não. E pronto. Agora eu também treino todos os dias e me alimento bem. Não existe isso, né? Não. Existe a construção, o degrau por degrau, e mesmo a gente que trabalha com isso, nossa, para mim é uma construção, segue sendo. Eu bato muito na tecla com os pacientes da questão da mastigação, né? Hoje em dia ninguém mais mastiga. Aí as pessoas todas com problema digestivo, se entupindo de probiótico, achando que o probiótico e a glutamina e o limão e a gratidão vão salvar a vida, vai fazer emagrecer, vai fazer todos os milagres, vai curar todas as doenças. Eu falo, gente, aí a pessoa come em 3 minutos, ela não se dá conta do que ela comeu. Assistindo coisa no celular. Vendo coisa no celular, quando não está brigando, quando não está ainda resolvendo coisas, né, complexas, aumentando o grau de estresse, não tem como, né? Não tem como ter um bom processo digestivo. Eu falo, se tiver comendo direito, comendo comida de boa qualidade, ainda vai fazer um cocô caro, porque não vai absorver aquilo, né? Eu falei, não adianta você comer a vaca holandesa que pastou o pasto orgânico e não sei o que, se você não mastigar. Sim. Né? Exatamente. Então, começar pelo mínimo, começar pelo que dá, né? E ir ajustando as coisas aos poucos, né? Eu acho que é aí que faz. Ontem eu conversei com uma paciente que mora na Itália, eu falei, olha, precisa pegar o novelo de lã que está todo embolado, precisa pegar a pontinha. Sim. E aos poucos puxando, né? É. Não dá para resolver aquele bolo todo de uma vez. Outra. Não, é exatamente sobre isso. E eu sinto que isso é um resgate, sabe? É um resgate, é um caminho de volta para casa. Tudo bem, talvez os nossos antepassados, eles quisessem experienciar e viver muito dessa tecnologia que a gente, né, alcançou e usufrui hoje em dia. Afinal, a gente está aqui por conta dela. Mas, assim,
talvez a gente consiga se lembrar de alguns saberes, de algumas coisas que eles faziam no passado e que eram tão bons, assim, com relação às questões de higiene do sono. As pessoas não tinham luz elétrica direito, não tinham televisão, não tinham celular, não tinham computador. Então, assim, é mais sobre olhar e resgatar o que já acontecia do que ficar pensando em coisas, igual você acabou de falar. Mastigação, gente. É sentar na mesa e estar ali para comer. Exatamente. Então, isso geralmente não é fácil. não, e é aquilo que a gente falou, é aquilo que eu comentei, assim, muitas vezes a gente está em ambientes que nos convidam a trafegar e a voltar para esse modus operandi anterior. Por exemplo, que você estava falando do fast food, né? Todos os fast foods, eles são programados para você comer rápido. Tudo que tem ali, desde o som, das cores, da forma que ele é entregue, eles calculam, inclusive, o tempo, até por conta do rendimento deles, né? Tem que ter um fluxo ali, uma troca de pessoas em determinados ciclos de tempo, né? Então, aquilo não é diferente de quando você vai num restaurante aconchegante, que você senta, né? Você vai, relaxa, pensa. Não, ali foi feito para você pegar, sentar, comer e sair. Sim, e assim, eu particularmente, eu acho uma judiação viver nesse formato. Porque a vida, de fato, eu gosto muito de viver e ver e prestar atenção nesses pequenos detalhes da vida. Então, para mim, isso tudo que a gente está falando faz muito sentido, porque a vida, ela é isso, ela é formada de pequenos fragmentos do hoje. Então, se eu não estiver vivenciando o hoje da melhor forma que eu conseguir, eu estou vivenciando o quê? Uma frustração eterna. E aí não tem sertralina, nem probiótico que tem eixo cérebro e intestino que resolva uma vida não vivida. Mas exatamente. Porque você está sempre querendo viver o que não está acontecendo ainda, né? Ou pior, não está acontecendo da forma com a qual você acha que deveria ser. Que aí Hoje uma paciente minha fez uns stories sobre a questão da expectativa. Expectativa das pessoas agirem da forma como você acha que elas têm que agir, das coisas acontecerem como você acha que tem que acontecer. E muitas vezes não acontece da forma que você esperava. Às vezes acontece de uma forma melhor, inclusive. Sim. Só que você está perdendo tanto tempo frustrado porque pensando não aconteceu do jeito que você queria, sim, que você não consegue aproveitar. Exatamente. E assim, eu sinto que essa questão do alinhamento de expectativas é algo assim fundamental, inclusive para quem vive a dois, vive em família, vive. A expectativa, na verdade, assim, você vai criá-la e vai acontecer uma situação logo em seguida para derrubar ela logo de cara. Inclusive sobre si próprio, na minha concepção, assim. Eu passo bastante por isso. Então, eu sinto que eu dou o meu melhor e me coloco à disposição, me tiro do meu ofurôzinho ali, da minha zona de conforto para estar sempre evoluindo, estar sempre melhorando. Mas, assim, cara, já me tirei da estante da perfeição, porque lá não vou chegar. Eu ainda tenho uma briga dessa comigo mesma. Eu já tenho consciência, mas o inconsciente ainda tem dificuldade de lidar com a não perfeição. Mas estamos trabalhando. Tenho uma má notícia para te dar, viu, Vivian? Assim, não existe nenhum ser humano, nenhum perfeito. Nem Gisele, nem Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá. Ai, que fofo. Né, minha terapia? E é isso. É isso, não, com certeza. Gente, a gente espera que tenha colaborado aí para vocês também entenderem que a loucura não é tão glamurosa. Eu falei, eu cresci assistindo, cresci não, mas na adolescência eu gostava de assistir Sex and the City. Sim. Acho que
É da sua época? Você Opa, eu lembra? adorava, gostava bastante. E aí era chiquérrimo, né? Aquelas mulheres correndo o tempo todo, né? Para lá e para cá. Eu, na época que eu trabalhava, cheguei a trabalhar uma semana em Joinville, uma semana em Campinas, então eu estava sempre no aeroporto. Um, um moço lá, tinha um ônibus que eu pegava sempre em Campinas, que levava do aeroporto para o centro. Um dia ele falou: Não, mas a senhora tem desconto, né? A senhora é aeromoça, não é? Quem me dera. Quem me É, dera. e assim, eu achava que era um mega glamour, né? Até eu ver que realmente aquilo estava me esgotando e não Sim. tinha condições de eu dar conta de tudo. Né? E eu, E eu, eu acho que assim, tem que ficar claro que é aquilo que você falou, assim, tem momentos da nossa vida que a nossa vida tá mais caótica mesmo. Mas sim, trazer a reflexão para as pausas, para os rituais, como é que eu vou escolher, então, passar o meu final do dia, né, a minha noite, como que eu vou escolher começar o meu dia, exatamente. traz carinho, traz conforto e vivam bem. Isso, com pequenas mudanças, né? Dá pra gente fazer muita, muita, muita coisa. Sim. Que bom, adorei. Adorei te ver no online, nem que seja. Ah, eu Te também. espero E aqui logo, vou agora aí que te você tá fazer uma visita, pertinho. agora que a gente tá mais pertinho uma da outra. Também te espero aqui, É, hein? Você vir aqui, curtir uma praia sim, comigo. viu? Agora tá Um frio. final de semana tranquilo? Sim, final de semana tranquilo. A gente programa o final de semana, né, pra dar conta de fazer tudo o que quer, É isso aí. tá? E é isso, pessoal. Foi um Obrigadíssimo. prazer. Espero Peguem que o caderninho de vocês, comecem a anotar as coisas, sim, né? Descubram o que gostam, o que querem, para se onde se vão. planejem e comecem aí já a fazer no domingo. Começa amanhã, né? Já, bom, o que que eu quero fazer para nos É meus isso aí. próximos dias? E vocês vão ver a mágica acontecer. Depois conta pra gente. É isso, gente. Um beijo, Vi. Muito Obrigadíssimo. obrigada, viu? Beijo, boa noite. Tchau. Tchau.